Olá e bem-vindos ao Hot Shell, seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Eu sou o Dino e me acompanham Marcelo Pacheco. Bom dia, pessoal. Marcelo é CEO da IntegraSul, eu sou o CTO da IntegraSul e hoje, como convidada especial, nós temos aqui a advogada Andréa Rebeck de Abreu Fattori, que é a sócia fundadora da Abreu Fattori Advogados, né? Andréa, muito obrigado por compartilhar o teu tempo aqui com a gente e começa falando um pouquinho de ti. Eu que agradeço a oportunidade de participar do podcast da IntegraSul. Marcelo, muito obrigada pelo convite. Abreu Fattori Advocacia e IntegraSul são parceiras aí há muitos anos. Nós atuamos na área de tecnologia, área empresarial, focada em empresas de tecnologia da informação e comunicação já há quase 30 anos. Isso iniciou por uma paixão, né? Então, eu especialmente tinha uma vocação para áreas diferentes do direito. E essa área acabou me chamando a atenção, no início sempre buscando conhecimento em fontes muito alternativas, porque vocês imaginam que há 30 anos atrás nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje, e aí vim acompanhando todo esse crescimento, toda essa evolução junto com os nossos clientes, com as empresas do setor. Eu acredito que... Bom, eu me lembro na faculdade a gente até teve uma cadeira de direito que era para o que se aplicava, pensa anos 90, tá? O que se aplicava como direito, por exemplo, de propriedade intelectual, que daí misturava com o direito intelectual, direito industrial, alguma coisa assim. Então, demorou para tinha uma lacuna muito grande na área de direito no setor de tecnologia, né? E com a LGPD, então, acentuou muito mais ainda essa demanda, né? Foi aí que tu começaste, né, nessa área de direito digital? Na verdade, nós iniciamos bem onde tu disseste, com a propriedade intelectual. A propriedade intelectual é uma grande área do direito que se divide em propriedade industrial e direitos autorais. E os direitos autorais, eles têm ainda mais um braço que são os direitos de software. Então, é esse o contexto do setor de tecnologia. Desde então, muito mudou, muito aconteceu. O advento da internet modificou diversos sistemas de negócios e, consequentemente, sistemas jurídicos. Então, desde lá, nós temos o Marco Civil da Internet, o Decreto do Marco Civil da Internet, a própria LGPD, o ECA Digital, ou seja, é um conjunto é uma legislação que é um conjunto de regras e normas, a lei do e-commerce, decreto do e-commerce, todas elas aplicáveis a este segmento digital, que cada vez é mais convergente, tanto que a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações e regula especificamente os serviços de telecomunicações, hoje ela quer atrair para ela a regulação do digital também, porque quase que as coisas hoje são inseparáveis, e esse é um dos desafios grandes que as empresas vivem, porque não há mais como você cuidar especificamente do teu core business no segmento de tecnologia. Todas as tecnologias que se conectam com a tua, de certa forma, são tua responsabilidade também. Eu acho que as empresas também querem levar essa experiência do digital para todos os seus clientes, né? E isso acaba o direito tendo que trabalhar na proteção tanto do cliente, né? Ou seja, do usuário lá, ou o que for, mas também na proteção da empresa em si, como que ela oferece serviços para o mercado, né? Então, acho que mudou muito. Eu também sou lá falando da matéria de direito na faculdade. Acho que a grande preocupação na época era simplesmente proteger os códigos-fontes, que não fossem, o cara saiu, levou o código, levou aqui é igual aquele, copiou a questão de direito autoral, mas agora não, com essa transformação digital, a Andréa colocou muito bem que o leque de questões jurídicas aumentou drasticamente, né? Não tem mais nem comparação ao que era. E vai aumentar cada vez mais, até o nosso tema hoje, que é falar sobre a questão da regulamentação das IAs. Aí eu acho que é um ponto que vai ter muito, eu diria que aí, assunto aí para os próximos anos nesse meio, né? Sem dúvida.
a área de tecnologia virou protagonista, né, no direito, deixou de pegar as roupas emprestadas dos irmãos mais velhos, né, e começaram-se a criar, então, leis específicas e regulamentos específicos para a área de TI, né, e isso é muito interessante porque hoje, não só no direito, mas como tudo, a área de tecnologia é protagonista, as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia, né? E já aproveitando então o gancho do Pacheco, regulamentação de IA, né? É tudo uma coisa, é tudo muito novo, né? Tudo muito recente. Eu sei que ano passado foi aprovado, daí tu que vai me guiar na parte legal. Mas existem intenções de criar uma regulamentação. O que compreende isso? Isso, eu já quero fazer uma pergunta composta a nível global e a nível local. Local no Brasil, o que isso comporta, né? Claro, só complementando um pouquinho também a fala anterior de vocês, que tem, para dar um pouco mais de contexto nessa transformação digital que nós vimos, que nós acompanhamos aí ao longo dos anos, e muito potencializada sempre pela internet. Porque até o advento da internet nós tínhamos essas indústrias, o software tinha a sua indústria, telecomunicações tinha a sua indústria, era tudo muito separado, produção audiovisual tinha a sua indústria, fonográfica, enfim, todas as indústrias eram muito separadas. E a partir da internet isso tudo convergiu para uma grande plataforma. Esta grande plataforma, na medida que foi sendo cada vez mais comercial e com redes sociais, ela foi sendo alimentada com volumes absurdos de dados. E estes dados, sejam eles dados pessoais ou dados empresariais, dados corporativos, eles começaram começou a se perder o controle desses dados. Tanto nós, como pessoas, perdemos o controle dos nossos dados. É um desafio aqui para qualquer um de nós saber aonde os nossos dados estão hoje. A rastreabilidade. Né? A rastreabilidade e o que está sendo feito com esses dados. E no mundo corporativo, da mesma forma, segredos comerciais, segredos industriais, enfim, a internet colocou esse problema na mesa. Olha, nós temos esse grande ativo, que é um volume imenso de dados que podem ser trabalhados de inúmeras formas para o bem, né? Para mais saúde, mais educação, mais acesso à informação, N questões que são positivas, mas também muitas vulnerabilidades. Então, você tem um crescimento paralelo entre tecnologias emergentes e riscos que emergem na mesma proporção ou até de forma mais avançada. E aí o direito correndo atrás, tentando regular tudo isso. Falando especificamente de LGPD, antes da LGPD, a gente já tinha um conjunto de leis, né? A própria Constituição Federal, o Código Civil com os direitos da personalidade. Então, havia uma proteção mínima de privacidade, de honra, né? E os ilícitos que aconteciam envolvendo, e ainda acontecem, envolvendo dados pessoais, eles acabavam sendo muito relacionados à calúnia, injúria, difamação. Sim, era só transportado para o digital. Exato. E na questão corporativa, quando a gente falava em vazamento de dados, era muito no âmbito da concorrência desleal, por exemplo. Eu peguei uma lista de potenciais clientes. Espionagem industrial. De uma empresa. Exato. Agora, com esse advento desses recursos todos de internet, as pessoas interagindo e colocando seus dados, isso foi para uma nova potência. E a legislação mundial logo entendeu isso, nós temos a maior referência, que é a GDPR na Europa, e né, que é a lei que a gente se inspirou, que o Brasil se inspirou para a LGPD, como todo mundo sabe, isso já é conhecimento comum. A LGPD, tanto que ela tem um princípio super interessante, que é a da autodeterminação informativa, que nada mais é que devolver para o titular o poder sobre seus dados, poder de gerenciamento sobre os seus dados, porque agora o contexto é outro. E agora vem um novo desafio. Que amplia todo esse problema dos dados, né? Eu vejo, assim, por tudo que a gente acompanha, lê, estuda a respeito da inteligência artificial, nós não temos ainda a dimensão, nós temos
previsões, nós temos visões, nós temos padrões que a gente já consegue perseguir, mas nós não temos a certeza absoluta de que tipo de risco a gente está correndo enquanto humanidade, né? Precisa se pensar nisso, Sim, né? não é só o dado pessoal. Não é só o dado pessoal. Então, assim, é tudo... O potencial dessa tecnologia emergente, ele é muito desconhecido. E esse desconhecido causa medo. Muitas pessoas não usam porque têm medo. Muitas pessoas usam sem se preocupar porque desconhecem totalmente os riscos ali envolvidos. Agora, a empresa que se utiliza de inteligência artificial, ela não pode se dar esse luxo. Ela não De- pode dizer, eu Ela não não pode sabia. dizer, Nem que não vai usar e nem nem que que- vai usar sem controle nenhum. Exatamente. Então, assim, especialmente falando do mundo empresarial, que é o mundo que a gente se dedica, é muito importante que, com lei ou sem lei, e sim, nós temos um projeto de lei bem estruturado que fala dos agentes de IA. Quem são efetivamente os agentes de IA? Que são os desenvolvedores, os aplicadores e os distribuidores de Sim, IA. o termo legal de agente, não o termo que Técnico, agora é... não é a Isso, IA agêntica, isso. né? Agentes de IA, no sentido da lei, são Uhum. as pessoas físicas e jurídicas que utilizam IA de alguma sim. forma, seja desenvolvendo, seja utilizando, seja distribuindo. Então, a lei ela é bem completa, assim, ela traz diferenciações de riscos, né? Quando a gente tem um risco excessivo, a IA não pode ser utilizada. Por exemplo, uma IA que atinge direitos de vulneráveis, né? Uma IA que permite o social scoring, né? De fazer uma avaliação de score de cidadão. Sim. Então, assim, já tem o alto risco, ou melhor dizendo, o risco excessivo que a lei já bloqueia. Aí você vem para o alto risco. O alto risco para este projeto de lei, ele é considerado quando ele ofende, ele tem o potencial de ofender alguns direito à liberdade, vida, saúde, educação, e os próprios serviços essenciais, que são naturalmente os serviços públicos, segurança pública, saúde, educação. Então, assim, quando a IA tem o potencial de atingir este bloco de direitos e serviços, ela é considerada de alto risco. E se ela é de alto risco, aquela empresa ou aquela organização, seja ela pública ou privada, que trabalha com essa IA, ela tem a obrigação de fazer a avaliação de impacto algorítmico. É avaliar profundamente o quanto aquela LLM ela tem de risco e como vai mitigar esses riscos. Esse projeto de lei da IA é muito parecido com a LGPD. Sim, porque muita coisa Um manualzinho de uso, assim. Como é que usa? Como é que faz? Aqui é como é que trata o dado pessoal. E aqui é como é que usa IA. Sim. Né? Até as multas são semelhantes, né? 2% do faturamento até 50 milhões. A questão das responsabilidades. Então, é todo um conjunto muito, muito parecido. E envolve muitos atores, né, que nem tu falaste. Então, tem o usuário, né? Então, esse usuário também, ele tem que ter alguns direitos garantidos, por exemplo, da privacidade. Quer dizer, eu usei dados pessoais numa inteligência artificial e essa inteligência artificial usou para treinar um modelo e, de repente, vai vazar esse dado para algum outro usuário. Então, tem o direito do usuário, mas se aplica principalmente ao desenvolvedora da IA, né? Ou quem provê o modelo. O que para a empresa que não necessariamente é a empresa que desenvolve a IA, mas é a empresa que utiliza a IA ou que utiliza a IA como ferramenta, sei lá, de repente no site para os clientes ou como algum recurso dentro para os funcionários e tal. Tem alguma coisa para essa empresa? Tem, assim, embora ainda seja um projeto de lei, nada impede e é totalmente recomendável que as empresas façam esta avaliação
de risco. Essa IA que eu utilizo, por exemplo, no RH da minha empresa. O que ela faz? Eu faço, sei lá, triagem de currículo. O que ela faz? Isso No pode que ela me estar ajuda? Sim, pode estar tipo infringindo um um direito mapeamento fundamental que tu de tinha falado do dados. scoring, né? Exatamente. Tipo um mapeamento de dados da LGPD lá, o que dados eu estou colocando nessa IA, o que ela tá, que ações... Exatamente. São duas questões, né? Uma é os dados Não, e e que sigilo. isso, e que ações essa IA faz, qual o que ela... Então, esse é Pra e eu onde acho que é o vai grande desafio, É. porque, e outra, muitas vezes eu posso estar pegando um sistema de terceiro, colocando dentro da minha empresa para usar e a responsabilidade, eu vou ter uma responsabilidade junto com esse terceiro, né? Exatamente, as responsabilidades, elas são por isso que esse projeto, ele prevê categorias de usuários. Porque o desenvolvedor dessa IA, dessa LLM, ele é responsável pelo que ele desenvolveu e colocou no mercado. Mas a utilização não é dele. De que forma você, ou, por exemplo, esse desenvolvedor, como é que você coloca no mercado uma IA que faz perfilamento de criança? Não pode. Isso é considerado de alto risco. Ou melhor, desculpa. Isso é considerado risco excessivo. É vedado. Ainda não temos essa lei. Sim. Temos um projeto de lei. Mas é algo bem importante que a gente, nos fóruns assim, de debate desse tema, a gente discute, independe da lei. É cultura. Sim, É cultura. Então, assim, quando é que precisa aplicar? Precisa aplicar hoje. Ontem precisa aplicar. Porque a tecnologia ela é extremamente rápida. O estrago, o potencial de escala dela é gigantesco, né? Quando ela conforme o modelo de utilização. Então, o impacto que pode ter numa comunidade, num grupo de pessoas, numa empresa, enfim, é muito rápido e é muito grande. Então, não há tempo a perder. E não há tempo a perder no aculturamento, que vocês estão de parabéns, porque estão fazendo isso por meio de um mecanismo de comunicação, levando informação, levando esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas ainda não sabem, é tudo muito rápido. Agora, o não saber não vai te eximir de responsabilidades. E mesmo você não tendo ainda uma lei específica para a IA, existem outras leis. Se você ofende o direito de alguém, você comete um ato ilícito. E quem comete um ato ilícito tem que ressarcir. Vai sofrer as consequências, sejam elas cíveis ou penais. Então, esse é o contexto, é avaliar o que eu estou usando, para que estou usando e quais os riscos envolvidos. E, a partir daí, começar com as medidas de mitigação de risco. Técnicas, procurando empresas como a de vocês, jurídicas, buscando ter a documentação adequada. Só o documento não vai fazer nada, só a questão técnica não vai fazer nada. Capacitar quem usa essas ferramentas. Quantas empresas que os profissionais estão utilizando IAs que eles têm no nome próprio, que não é nem da empresa, a empresa não tem nem gestão controle, sobre aquela e muitas ferramenta. vezes colocando dados de clientes, informações. Exatamente, dados da empresa, né? Segredos da empresa, que a empresa investiu anos para desenvolver uma determinada tecnologia. Porque eu vejo que até nós estamos nesse mercado, acho que tu colocou muito bem a questão da cultura, né? Acho que as empresas ainda não têm essa noção do perigo, mas ao mesmo tempo tem ou seja, veio uma força muito grande isso nós vemos na área de cyber, por exemplo, porque isso nós escutamos dos próprios clientes, da área de gestão, nós temos que fazer alguma coisa com o IA. Porque o mundo está fazendo, nós estamos fora do... Não é mais então, você, vamos né? ter que... O que nós vamos fazer? E nesse o que nós vamos fazer, tu pode estar aferindo alguma lei ou alguma coisa, porque até pelo desconhecimento. Sem Só que... dúvida. E eu acho que o desafio ali realmente é como... Porque essa LLM, ela de repente, ela mesma pode alucinar lá e ter saído do seu... E o controle, a empresa tem que ter o controle, mas e quantas se preocupam com isso ou entendem isso? Eu acho que a dificuldade realmente é levar essa cultura para as organizações e para elas e para os desenvolvedores de entender que isso é um risco.
Sem dúvida. Eu acho que esse é o grande ponto, porque a maioria está saindo fazendo, desenvolvendo, está criando sistema, agentes de IA, está criando tudo achando lindo e maravilhoso, né? Tá tudo virando, só que a partir do momento que tu tem uma regulamentação, isso vai ficar bastante complexo, né? Com certeza. E assim, algo bem importante que tu tocou é a empresa, ela precisa dessa ferramenta hoje. Ela é uma ferramenta indispensável para a competitividade. Uhum. Então, não é mais se vou usar, Não. é como é nossa indústria, não é mais se vou implantar robótica, é vou implantar. Uhum, Sim. claro. Precisa, a gente precisa dar esse próximo passo. E aí eu vou falar num outro aspecto que é a infraestrutura. Porque tem o mundo das ferramentas e tem o mundo da infraestrutura, que é muito dia a dia de vocês, porque se tu não protege essa infraestrutura, tanto que na legislação federal nós temos um decreto para a estratégia nacional de infraestrutura crítica e a estratégia nacional de cibersegurança. São duas estratégias co-irmãs, cada uma com um foco, porque é o todo. A transformação e a convergência digital fizeram isso. É um todo. Uhum. Cada um de nós é um pedacinho dessa imensa engrenagem, aonde essas tecnologias e essas infraestruturas todas, quanto mais seguras, quanto mais compliance, quanto mais adequadas, maior a segurança para todos e mais benefícios traz para todos. Agora, se você tem uma infraestrutura que ela tem diversos gaps de entrada, você não tem para partir do básico, não Sim. tem um antivírus adequado, não tem um firewall adequado, não tem as VPNs para Backup até. backups. Então, assim, nós conversávamos sobre um ataque bem recente aos pequenos provedores de hospedagem. Uhum. Sofreram um ataque massivo feito por IA. Foi usado IA para fazer esse ataque, porque mais rápido, mais fácil, mais tudo, Não, né? isso Não, hoje em dia é commodity, não, né? Para que passar trabalho, Para né? que passar trabalho? Tanto para as coisas boas e positivas, como a gente falava, para esses incidentes todos. E aí os pequenos provedores de hospedagem não tinham a devida segurança e aí só recebiam lá na tela, né? Sorry, Sim. você foi atacado, e aí os seus clientes perdendo. Então vejam o impacto disso, e esse ataque foi em nível global. Então, perdas aí de milhares de reais. A gente já tem dados que nos revelam que se a cibersegurança fosse um país, estaria entre as 3 maiores economias do mundo, né? Certamente. Perdendo só para Estados Unidos e China. Então, assim, são dados que nos assustam, mas o que a gente pode fazer? A gente pode conhecer. Quanto mais a gente conhece, melhor a informação, ela te estrutura. Tu consegue fazer alguma coisa a partir do momento que tu tens informação, conhecimento. Uhum. Eu quero postular agora um hipotético, e é uma coisa relativamente nova. Eu acredito que, assim, nesse formato surgiu, inclusive, depois da formulação dos projetos de lei, né? Mas que é a questão de atribuição, principalmente para questões de agentes, né? Agentes no sentido de agentes de IA, né? A questão técnica. Então, pega, sei lá, acho de 6-7 meses para cá, que tem o OpenClaw, tem aqueles agentes que eu boto as minhas credenciais nele, eu como usuário, então vou usar essa ferramenta que vai usar uma LLM e que vai agir em meu nome, né? Então ela vai mandar e-mails no meu nome, ela vai de repente fazer compras, ela vai... tem até sites que tu pode... alugar um corpo, né? Então a IA pode alugar uma pessoa para ir lá fazer alguma coisa que precisa ser física. Enfim, essa autonomia, né? Essa autonomia exagerada das IAs que a gente está vendo possível agora. Então, acontece alguma coisa, sei lá, pode ser alguém se machuca, porque de repente uma ação dessa IA, né, inconsequente e alucinando, ou sabe-se lá, ou perda financeira, ou enfim. De quem é a atribuição? É o usuário que
que iniciou o processo, é o desenvolvedor do modelo, é quem desenvolveu a ferramenta, é quem proveu a infraestrutura. Existe alguma Todos. coisa... todos. Todos. É solidário, então. Todos. A gente só precisa determinar a medida. É mais uma questão de dosar a medida de participação de cada um. Então, assim, o que a gente precisa ter muito claro ninguém está assim, protegido em termos de utilizar sem Ninguém tá ter livre os da devidos... culpa. Ninguém está livre da culpa. Todos poderão ser responsabilizados no uso de IA. E algo que é muito importante, eu utilizo IA, tem duas que eu mais utilizo no escritório, que é o Copilot, eu tenho a versão paga do Copilot, porque eu utilizo toda a plataforma, Sim, da plataforma da Microsoft, e aí ela né? me ajuda Integra em tudo. N questões. E o NotLM do Google, que Notebook LM. Notebook LM, que Pra ajuda estudar. bastante também, exato. E ótimo. como nós temos grandes volumes de informações em escritórios de advocacia que a gente precisa estudar, mas assim, eu já tenho as minhas boas práticas. Boa prática número 1, não utilizo para aquilo que eu não sei. Primeiro eu sei do que eu estou falando, depois eu uso a ferramenta. E aí, como é que eu sei? Pesquisando, estudando, avaliando. Posso até utilizar a IA para fazer o estudo, porque hoje em dia claro. tudo tem IA. Não, Tu vai para o Google fazer uma pesquisa, Sim. ela tem uma ferramenta de IA te ajudando a fazer E a é pesquisa. E é ótima. Então, assim, saiba do tema, conheça o tema, porque senão você pode correr risco e passar vergonha. Pior, né? E outra, conhecimento é poder. Por que eu vou abrir mão do meu conhecimento para uma ferramenta? Por hora, não tenho essa tranquilidade, não tenho esta segurança. Então, primeira boa prática, só uso para aquilo que eu sei. Eu não vou sair me aventurando a usar uma ferramenta. Faça uma petição sobre direito imobiliário, que é Daí uma área que cita eu não leis domino. lá que não existem. Não, né, gente? Não é por aí que funciona. Outra boa prática utilize a IA de forma que você mantenha as camadas de segredo protegidas. Isso significa escolher bem a IA que você vai usar. Não é toda IA que você pode subir qualquer coisa. Você precisa ter discernimento e conhecimento, inclusive das regras daquela IA, daquele fornecedor, para saber que tipo de informação você está seguro para subir naquela ferramenta, ou pelo menos documentalmente seguro. Sim, pelo menos tu tem um contrato lá que... Olha, você disse que você não ia usar esse tipo de informação para tal coisa. Agora eu percebi que você usou. Isso, pelo menos tu Então, tem vou a te quem notificar. processar. Não é o objetivo, mas assim... Isso, Então, estas seguranças mínimas, até que essa tecnologia se consolide. Claro. Não temos nenhuma lei para ela. Então, não podemos dizer que ela está consolidada no Brasil. Ela está consolidada, talvez, enquanto ferramenta de uso, tecnicamente, mas juridicamente não está. Mas em muitos casos até o direito chega antes, né? Por causa da responsabilização do que a questão técnica, né? Às vezes tem Também. coisas que a gente não tem como, na granularidade, filtrar. Ou as empresas, por exemplo, eu não posso, sei lá, gerar imagens de pessoas públicas, né? Mas daí tu pede lá, então gera uma imagem de um sósia daquela pessoa, daí vai lá e gera. Quer dizer, isso, tecnicamente, de repente, não foi se pensado nessa possibilidade, mas legalmente não tem distinção. Exato. Né? Então, tem coisas que eu acho que o direito tem que chegar antes também, para as empresas se obrigarem ou seja, tu ameaça com o porrete, né? para depois dar a cenoura. Não tem nada a ver. É que o direito é velho, né? Exato. O Não, direito eu acho é que o velho. desafio do direito é acompanhar essa evolução. Se a própria terra, nós que somos da área de tecnologia, acompanhar essa evolução, ela
é complexa, Claro. tu imagina o direito acompanhar a evolução cada dia está saindo uma coisa nova, uma versão nova, Sim. um novo desafio e o direito está ali naquele... Mas E é ele que vai julgar. E aí outra coisa, sim. nós até estava conversando antes de iniciar o podcast aí, a questão também de que os juízes têm que estar preparados, ou seja, o sistema judiciário tem que estar preparado, as pessoas têm que estar preparadas para julgar essas ações, porque não adianta, tem a lei lá, beleza, a lei, como tem a LGPD, que é o caso que também nós também estávamos comentando antes, né? A lei existe, ok, mas a partir do momento tem a questão do julgamento e do cumprimento das punições que a lei exige. Então, esses são desafios que é um caminho, ou seja, fazer a lei é O tipo, Marco é Zero. o marco zero, mas a partir daí o caminho é Sim. longo, né? Todo mundo tem que ter um letramento, né? Uma coisa até que tu Letramento. falaste de tu usas para o que tu sabes, né? E isso é um dos maiores perigos que eu vejo que muita gente está usando para pesquisar fatos, né? Ah, quando foi tal coisa? Como é que faz não sei o quê? E quem foi que fez tal coisa? Só que assim, a IA, se ela não souber, ela vai inventar alguma coisa para te Ela agradar. sempre vai querer agradar, né? É. Ótima pergunta. Alguma resposta, mesmo não sabendo, ela vai dar. Então, isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado, que a IA, ela não tem agência no sentido que ela não quer fazer nada. Ela simplesmente responde a uma pergunta, né? E a maneira como a gente usa, tirar o humano do loop, né? Que é isso que se fala agora, tu nunca pode. Sempre tem que ser revisado. E é muito bom, eu costumo falar com a minha esposa, né, que é ótimo quando as pessoas usam IA para compor e-mails, para fazer petições, porque a escrita é muito melhor, é muito mais legível, é muito mais, com itens e tal. Mas tem que ser revisado, Sem porque às dúvida. vezes tem um detalhe lá, não, olhei aqui, tá bom, manda adiante, de quem é a responsabilidade? Quer dizer, De a quem fez. própria IA... Lá no final diz, não, confira tudo. Exatamente. Pode ser que chegue a um ponto que, mesmo assim, quem desenvolveu a IA tem algum tipo de responsabilização, mas a responsabilização primária, nesse caso, é de quem usou e não Usuário. verificou. Porque, na verdade, a gente tem, como eu falei, esse risco excessivo vedado. Não pode usar IA para risco excessivo. Os companheiros que tem adolescentes que usam para pedir conselhos de saúde mental ou de relacionamento. É delicado. É delicado. Essa é uma questão que eu diria que é de alto risco, porque ela é uma questão de saúde. Então, não é que não dá para usar. Mas essa IA que for direcionada para a saúde, ela vai ser muito específica. Ela vai ser formatada para Claro. isso, ela vai ter uma curadoria adequada para isso e ela vai ter essa avaliação de impacto algorítmico. Sim. Mas sabe o que eu vi que tem empresas... Claro, isso Estados Unidos, eu acho que não sei como é que é no Brasil, mas fizeram uma pesquisa que da geração Z, coisa de 75% de todo mundo da geração Z já usou um companheiro. Eles chamam de companheiro de IA. Não é psicólogo, então é companheiro. Daí não tem a mesma exigência de legislação, mas dá conselhos de relacionamento, dá conselhos de depressão, Sim. de coisas que, de repente, por uma brecha na lei, não... Só que os impactos são reais e muito sérios, né? Muito sérios. A gente tem casos até de ter levado a suicídio, Suicídio, né? exato. A gente já conhece essas coisas. Só voltando um pouquinho, quando eu comentei o direito é velho, o que eu quis dizer com isso? Mesmo sem uma lei específica, como o direito é muito antigo, ele já mapeou muito vai encaixar. do comportamento humano. Uhum. O que pode, o que não pode, como pode, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quais são as consequências. Então, o genérico já está mapeado e muito do específico já está mapeado.
Então, esse é o ambiente que a gente vive. Ele para o convívio social, o direito é isso, né? O direito ele é uma regulação do convívio social, no direito civil especialmente. Então, a gente já tem as regras postas. Uhum. Claro que essas ferramentas elas vão desafiando o direito no mais sofisticado, e mais sofisticado, e mais sofisticado. Então, ele vai atribuindo camadas que a gente vai precisando de novas regras, novas leis, novas coberturas, para justamente atender à especificidade. Mas vamos partir do que o geral a gente já tem. A gente já tem uma LGPD vigente já há alguns anos, que já estabelece o que eu posso fazer com dados pessoais e o que eu não posso. E Uhum. muito da IA, muito dos riscos da IA envolvem dados pessoais. Então, independente da ferramenta que você usar, você tem que respeitar a LGPD. Então, Uhum. parte daí. Tem muitas empresas que ainda não fizeram o básico, que é cuidar dos dados Dados pessoais. pessoais, para então partir para essa nova ferramenta, que é aí um universo de possibilidades. E nessa gradação do risco, nós temos esse risco excessivo que eu falei, temos o alto risco que precisa essa análise de impacto algorítmico, e nós temos a vala comum, digamos assim, que são essas utilizações do dia a dia que não vão impactar em direitos fundamentais e serviços essenciais, que não são de risco excessivo, mas que também exigem boas práticas, governança, regras, porque Uhum. mesmo assim não é um uso liberado de qualquer jeito. Vamos imaginar uma transação comercial feita Sim. por IA, ela tem que cumprir as regras de adequação de uma transação comercial de boa fé, lícita, adequada. Vou receber o dinheiro, vou entregar o produto ou o serviço. Claro. Então, assim, são regras básicas de qualquer tipo de relação humana. Sim, porque a regra é do processo ali, não interessa se foi feita entre Exatamente. duas IAs ou dois humanos. Exatamente. Então, Exatamente. para isso a lei já existe, né? Já existe, e você precisa incorporar estas regras para o uso desta ferramenta em função da potência dela. Ela é Uhum. muito potente. Claro. Em relação a isso, a gente falou bastante aqui de a lei tá ali para proteger e de repente para limitar, botar limites na IA, né? O que a gente pode fazer com a IA. Até que ponto isso freia a inovação e se o direito, a lei, ela tenta procurar um equilíbrio entre fomentar a inovação, né? Fomentar o desenvolvimento da área de inteligência artificial e tecnologia, mas resguardando para alguns riscos, né? Eu vejo assim, ó, naturalmente, um pouquinho vai frear. Sim, não, mas é inevitável, Mas é né? inevitável, porque o potencial de risco é muito alto. Uhum. Você imagina um carro, um veículo, sendo dirigido autonomamente por uma IA embarcada, um sistema. Uma IA é um sistema Uhum. embarcado naquele veículo e de repente, ele começa a fazer loucuras no trânsito. E eu não testo, não preciso testar. Não tinha regra, eu não era obrigado a testar, não era considerado de alto risco, não tinha uma norma para isso. Um framework legal fiz para como eu saber de quem é a quis. culpa se alguém se machuca. Basicamente, colocou um piloto rodando no Sim. mínimo viável e seja o que Deus quiser. Sim. Então, assim, vai frear um pouquinho, mas é um freio da segurança dos seres humanos, da nossa segurança. Então, assim, eu acredito que é uma balança que o equilíbrio dela tá nisso, tá nesse pequeno freio, mas olha, cuidado com os direitos fundamentais, cuidado com os serviços essenciais, cuidado com o risco excessivo, que não pode. Risco excessivo, eu estou tratando com vulneráveis, estou fazendo scoring, tem uma ofensa ali grave à vida. Então, assim,
são pesos que a gente precisa equilibrar em uma balança. É preciso avançar, sem dúvida, e a tecnologia vai avançar igual. A gente conhece, a gente sabe, a gente que Porque está nesse mercado sabe como é que ela acontece. sim. E é qualidade de vida para todo mundo, né? Mas Se a gente com conseguir. certeza. E tem uma disputa rolando, eu acredito, tá? Se eu não Aham. entendi Essa errado, semana. entre o Elon Musk Isso. e a Microsoft, Não, né? é Não, o não. ChatGPT. É o ChatGPT, porque a é Microsoft desenvolveu, fez um Não, investimento, não, a alguma coisa assim. Microsoft, Não? a Microsoft é investidora da OpenAI, que é a Isso. criadora do ChatGPT, mas a briga é entre o Elon Musk e o Sam Altman, que são os Fundadores, né? O o Altman é fundador. Isso, o Elon Musk era Investidor. investidor, exato. Isso. Só que daí, e no início a ideia, isso antes ainda de existir o ChatGPT, os chatbots, a ideia deles era, nós vamos desenvolver a IA exatamente para ter alguma maneira de controlar e ela vai ser para o benefício da humanidade, enfim, né? Era para ser algo sem fins lucrativos, como um Isso. instituto de desenvolvimento da tecnologia, se eu Exato, no entendi, meio do né? caminho, né, essas Começou a haver opiniões algumas, começaram a divergir, mas um Isso. ponto interessante que até eu ia comentar é que os próprios criadores, o Sam Altman é um dos que mais fala em que a necessidade de regulamentação, Sim, né? sim, é Porque verdade. realmente eles estão procurando lá a inteligência artificial geral, né? Que Sim, seria né, a inteligência, a transcendência, né, da inteligência artificial. Só que isso é um perigo muito grande, né? nossa. E ele tem que alcançar, ou seja, tem uma corrida agora para quem chega antes nisso, mas antes disso tem que ter o entendimento e legislação e regras para o que a gente vai fazer quando a gente chegar nesse ponto, Esse né? é exato, exato. Então, eles mesmo, a gente não tá parando de investir, a gente não tá parando de pesquisar, não tá parando de evoluir, mas a gente tá avisando, ó, é bom vocês nos frearem, E né? quando a gente escuta os líderes desse mercado falando cuidado, É que gente, tem uma noção cuidado, onde exato. pode chegar. Exatamente. né? Porque assim, eles sabem do que eles estão falando. Eles têm os laboratórios onde eles estão pesquisando essas coisas e criando essas coisas todas. Então é isso, é cautela, não vai fazer mal para ninguém e passa pela cautela regular o uso na tua vida, seja ela na tua vida pessoal ou na tua vida empresarial. O escritório tem lidado com situações no dia a dia cada vez mais, porque nós somos um escritório de direito empresarial com especialidade no setor de tecnologia da informação e comunicação, e hoje eu digo, não, nós somos só um escritório de direito empresarial, porque não há mais empresa que não tenha Uhum. tecnologia na sua operação, então essa especialidade ela vem agregar para todo tipo de Claro. empresa. E a gente tem recebido contato cada vez mais diverso, desde um médico autônomo que teve uma situação envolvendo dados sensíveis e está precisando da nossa ajuda, não sabe o que fazer, até empresas maiores que também têm os seus desafios. Então, assim, ninguém escapa. Não, Precisamos olhar para isso e com muita atenção. certamente. O que... Agora eu vou perguntar para o Pacheco, que está mais na venda do mercado ali. O que as empresas estão procurando e o que existe de ferramenta para criar algum tipo de proteção para as empresas ou, de repente, um resguardo legal, auditoria, né? Sim. Eu acho que hoje a maioria das empresas, a preocupação que começou a surgir é o uso das IAs dentro do ambiente corporativo, IAs de mercado, ChatGPT, Copilot, pelos funcionários. Chatbots. Chatbots ali, os prompts, né? Uhum. Então, ó, primeiro muitas vezes, isso é engraçado, porque muitas vezes eles não têm noção nem de quantos funcionários estão usando, né? Daí tu tem ferramentas que hoje conseguem mapear e dizer, ó, Pelo menos. tu tá aqui, tem 100 funcionários teus usam esses prompts aqui. Esse é o primeiro ponto. Então, eles já se assustam nesse sentido. Então, hoje tem ferramentas que mostram isso. Outro é o conseguir controlar o que esses colaboradores estão colocando para dentro desses prompts, né? Então, eu posso definir lá arquivos que tenham CPFs. Eu não quero que o meu colaborador
jogue, porque daí cai na questão do LGPD, né? Como Claro, claro. esse arquivo antes era muita preocupação, não pode mandar por e-mail, não pode copiar no pendrive, agora caiu, não pode mandar pro prompt ali para Certo. vazamento de dados, ou até É um palavras, daqui a pouco, ó, DLP. é um DLP realmente, mas focado nessa parte de prompts, né? Então, eu acho que esse é o que está mais, seja pelo menos que a gente mais escuta, né? Mas nós vimos até lá na RSA, que nós fomos, né, em São Francisco, que hoje já tem ferramentas que daí trabalham dentro das LLMs, uma para proteger contra até a própria ingestão de código malicioso, né? Porque pode ser eu tenho lá Que tem um bot lá que eu tem o hacking de prompt, né? Exatamente. Eu manipulo a IA para fazer o que eu quero que ela faça. ou para vazar dados, ou para fazer algo que... Sim. Então, isso já tem ferramentas que protegem nesse sentido, né? A LLM, e outra, a própria questão de proteger também essas alucinações que a LLM pode. Então, também tem ferramentas que conseguem isso, principalmente quando tu desenvolve a sua própria LLM, né? Perfeito. Que eu acho que é uma coisa que ainda, para nós, pelo menos eu vejo que poucas empresas, mas já estão surgindo, né? Nós já começamos a ver, eu vejo várias que já estão botando no mercado, né? Principalmente a IPL para a questão de farmácias ou outra indústria e tal, para poder os seus clientes usufruir daquela LLM que é criada. Isso é o que eu vejo mais crescendo exatamente. esse ano que vem é a LLM dentro das empresas. Isso está começando a crescer porque elas estão começando a querer levar essa experiência para o seu cliente. E aí tem ferramentas que realmente fazem a proteção daquela LLM que eu criei. Para poder, muitas vezes, falando agora lá, acho que linkando um pouco com a questão do projeto, também tu vai ter que, como era na LGPD lá, vamos supor que eu tenho lá um incidente e eu tenho um processo. Se eu tiver evidências que eu tinha ferramentas que eu conseguia proteger, como é a questão do vazamento de dados. Não, eu me preocupava com o dado, infelizmente aconteceu um incidente, mas eu não fui negligente. Eu fiz minha parte, mas aconteceu. Tipo, eu fiz o melhor, mas o acidente, ele pode acontecer. Então, para as LLMs também já tem ferramentas que ajudam a trabalhar nessa questão da proteção e mitigar o risco, né? Perfeito, Então, só que a grande questão, como lá na LGPD, é entender se as empresas vão investir nisso ou se não, vamos deixar acontecer. E depois a gente vê Porque muitas vezes elas desconhecem também que isso acontece. E isso são ferramentas também que, dependendo do tipo de ferramenta, o investimento é maior, ou seja, no projeto vai... Mas, cara... tu tá diminuindo o risco e eu acho que quando isso nós batemos muito na questão do risco cibernético, ele tem que ser um risco de negócio, né? Exatamente. Então eu tenho que entender que, beleza, eu vou criar esse produto, eu vou expor esse meu produto no mercado, eu tenho que entender que o risco cibernético como é o risco de logística, como é o risco financeiro, como é o outro risco. E eu tenho que entender, se eu aceito aquele risco, beleza, eu não vou proteger, deixa aí, se me processarem, eu vou lá me defender. Sim, eu vou fazer um seguro. Exatamente, eu vou fazer um seguro, pode ser uma. Só que a grande questão, quando tu vai fazer o seguro, possivelmente o seguro te exija que tu tenha alguma coisa para reduzir o risco dele. É todo esse processo. Exatamente. Então, ferramentas tem, e eu acho que as empresas têm que enxergar isso como um risco de negócio e entender como que elas podem mitigar esse risco. Ponto. Ou aceitar, né? É uma opção. Porque isso também é pode ser um mito que, como as LLMs estão entrando dentro da empresa, tu resolve parcialmente um problema, que seria eu tá mandando o meu dado sigiloso para fora. Né? Então tá aqui dentro da empresa. Mas se essa LLM tiver agentes que conseguem se ela não é totalmente isolada, né? Quer dizer, eu ainda consigo vazar esses dados. Enfim, existem outras... E normalmente tu vai criar uma LLM, claro, algumas para uso interno, mas muitas é para tu levar para fora, para tu ter experiência para o teu cliente lá, né? Facilitar a vida dele, né? Ou eu vou consultar ou alimentar dados externos. Isso, enfim. Eu vou pegar dados externos, eu vou pegar dados meus, a partir daí criar uma ação. Então tem que pensar também que se essa minha LLM está sendo, de repente ela cria uma ação que causa um dano para alguém.
Exatamente. Exato. Vai emitir uma ordem de Exatamente. produção ordem de lá do produção, ou negócio vamos pensar na farmácia, vai sugerir um remédio pra ti, cara, e tu era Nossa, alérgico. Como é que ela vai exato, saber que tu era alérgico? Isso. Exato. Entendi. Ou se tu estás, de repente, num outro tratamento que não Exato, poderia, não poderia né? combinar esse remédio com aquele. Exatamente, Então, é um risco muito legal, tô ajudando grande. meu cliente aqui, ele não precisar. É, Mas, na realidade, tô criando, de repente, um impacto que. Exato. Por isso, essa gradação de risco do projeto de lei. O risco excessivo, o risco alto e as ferramentas comuns. E existe um outro ponto que a André tinha comentado antes, que é os atacantes usando IA para automatizar o processo de Sim. ataque, né? Então, assim, como é muito rápido e hoje tem um modelo da Anthropic, então, que agora ele só aponta, tu diz, acha um bug nesse software, ele vai lá e acha um monte de bug. Tanto que eles estão limitando o acesso a esse modelo para não causar uma crise. A questão é que as empresas não podem se dar o luxo de não usar a IA também para o lado da proteção, Se né? proteger. Porque quem está atacando já está usando, né? E é um... E não tem regulamentação Não tem para ele, limite. né? Para ele não tem O mundo regulamentação. dele é outro, O né? mundo dele é Exato, outro, né? Exato. Então, tem esse desafio também. Acho que um ponto importante que talvez para a gente conversar um pouquinho é esse risco à própria verdade Assim, que a gente então. corre hoje, né? Então, assim, será que a gente, se continuar sem regulação, sem limites, aonde isso vai parar, especialmente com os deepfakes? Uhum. Que tipo de ameaça à credibilidade da internet, das redes como um todo, em termos de informações que a gente consome, com o potencial de uma morte da verdade, porque a gente já não sabe mais em que pode confiar, no que a gente pode confiar, no Sim. que não pode. Se considera que tudo Exato, é relativo. Exato. Então, ao ponto da gente poder chegar num nível que, bom, a internet não é mais uma fonte. tem que voltar para. Vamos ter que livro voltar lá atrás, porque o que eu consumo ali eu não posso acreditar. Sim, não consigo validar. Então, é quase como um banco. Um banco sem credibilidade, ele não é nada. Ninguém bota dinheiro lá. Exato. E a internet sem credibilidade também não é nada. Uhum. E aí, fazendo essa analogia com banco, quem investe em cripto, nesse ambiente digital que a gente tem hoje, nesse potencial de risco de cyber. Então, assim, é um bom investimento por muitos fatores, Agora, você tem segurança? Sim, de alto risco. De alto risco. Então, assim, por quê? Porque a regulação ainda não é forte o suficiente. E aí a tecnologia tem sempre essa briga. Regula demais, poxa, mas aí não cresce, aí não desenvolve, aí não se... Mas regula de menos, aí a gente não tem segurança também para algumas coisas, principalmente aquelas essenciais e mais fundamentais. Sim. Cripto é um exemplo. Eu posso usar um agente IA para disparar uma campanha que vá ou impulsionar ou denegrir uma cripto, por exemplo, e isso vai causar ou perdas bilionárias. Exato. E eu consigo fazer, de repente, isso em 1 hora com prompt com a gente. Veja só. Né? Quer dizer, a gente tem que ter mecanismos também de proteção. Por exemplo, se eu fizer isso com a Bolsa de Valores, existe alguma coisa que vai pegar, principalmente se for muito rápido, né? Exato. Então, tiver um monte de notícia que a empresa vai falir não sei o quê, né? Tá, isso daí consegue pegar, consegue frear na Bolsa. Cripto, de repente, não, né? Porque não existe... É um ambiente mais livre. Exato. Então, tem também essa questão do... E realmente, né? A gente vê deepfake, tanto de voz, de vídeo, de atribuição é muito difícil. Eu acho que é um problema tanto do direito quanto da tecnologia de criar sistemas para identificar, né? Ou seja, a tua questão forense, né? Tá, é verdade ou não é, né? Exato. Hoje não há, falando um pouquinho do mundo do contencioso, né, das ações judiciais que envolvem tecnologia, o primeiro passo é você ter um laudo técnico. Tem como você entrar com uma que está cada vez ação mais difícil. que envolve Sim, tecnologia. Agora vai comprovar que aquilo realmente é...
E cada vez mais difícil Isso, mesmo. porque montagem sempre existiu, mas era Exato. fácil de identificar, né? Exato. Então, assim, são muitos desafios Não. que são colocados. Falando um pouquinho da experiência do escritório, nós temos uma plataforma de implantação LGPD e agora a gente introduziu a IA nela. Sim. Mas, olha, foram alguns meses modelando como é que a gente queria essa IA e talvez ela ainda não dê a experiência que o cliente desejaria, Uhum. super amplo, mas é justamente pelos cuidados que a gente resolveu e a gente tomou a decisão de ter com essa IA. Então, ela é alimentada puramente com conteúdo que a gente cria. Então, tem uma curadoria muito fina de conteúdo que ela se alimenta para dar as respostas. Ela tem as proteções para que o que acontece ali fica naquele mundo ali. Então, não é não usar a ferramenta, é usar e ela é extremamente útil, tem sido um divisor de águas para a gente, mas é o como usar. Tomando todos os cuidados, independente de termos já uma lei ou não. E os organismos internacionais são fontes muito interessantes para a gente saber como construir uma política, quais são as premissas. Então, você tem coisas na Unicef, na United Trade, então, tem N organismos internacionais que fornecem esses conteúdos, esses guias. A própria Agência Nacional de Proteção de Dados tem muitos guias em se tratando de dados pessoais. É possível que a Agência Nacional de Proteção de Dados vá ser também a agência da IA. A gente, né, também tem acompanhado isso. Então, assim, fonte de boas informações, temos muitas e que podem ser usadas já no dia a dia das empresas. André, para se encaminhando para o final, eu queria que tu desse a tua previsão aí. O que é o futuro tanto para tua empresa e para o mercado, e o que a IA, o que tu acha que a IA vai... E não pode usar IA para responder. Não, tem que ser aqui. Eu já estava aqui, ó, meta. Hoje é muito, como eu falei, eu acho que no início, né? É muito difícil a gente ter, assim, uma clareza de onde isso tudo vai nos levar. Mas eu sou uma entusiasta da tecnologia. Mas também sou uma entusiasta do direito. Eu gosto de regra. Então, é usar com regramento. E eu não preciso esperar a lei que me dê esse regramento. Eu já tenho fontes para poder estabelecer esses regramentos. Exato, eu já tenho tanto as fontes mais antigas do direito, como eu tenho normas, guias, boas práticas, empresas de tecnologia especializadas como a de vocês. Então, assim, eu não tenho por que esperar. É estabelecer qual é o meu conjunto, qual é o conjunto de valores da minha empresa. Isso eu preciso preservar. Então, essa ferramenta, ela vai ter que olhar para isso. Ela vai ter que ter os limites adequados para que esses valores sejam preservados e para que eu não infrinja a legislação. E não é tão difícil, não. O projeto de lei diz direitinho o que é risco excessivo, o que é alto risco e o que eu preciso fazer. E tem muita gente boa no mercado capaz de te ajudar as empresas nesse caminho. E como usuários, nós precisamos ter discernimento. Abrir mão de conhecimento é abrir mão de poder. Então, assim, conheça, siga estudando, siga conhecendo os assuntos do teu interesse e da tua prática. Não deleguem isso para um terceiro tecnológico que você ainda não sabe exatamente para onde ele vai e qual a amplitude disso tudo. Tenha consciência, tenha discernimento, faça a tua lição de casa, entenda do teu negócio, saiba do que você está falando, e aí a ferramenta vai te ajudar a crescer assim de forma exponencial. Legal. André, eu quero te agradecer. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu já quero deixar aberto o convite para no futuro a gente usar do teu conhecimento de novo. E tu quer deixar algum recado, alguma recomendação aí para o pessoal, além do, claro, tudo que tu falaste até agora? Olha, reforçar que utilizem
com regras, e eu não preciso esperar uma lei, eu posso fazer as minhas regras, né? Já existe bastante material para isso. E se você tem dúvida, procure alguém especializado que vai saber esclarecer essas dúvidas, e aí você tem um terreno muito mais seguro para caminhar e usar aquilo que a ferramenta tem de bom. E eu quero agradecer muito o convite de participar do podcast de vocês. Foi uma experiência muito positiva para mim. Para nós também. E contem sempre conosco da Abreu Fatores, estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos sigam no got_shell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.